Som, teste, som. Som. Começar, Monice? Paz do Senhor, igreja. Vamos lá, mais uma lição tremenda, cujo tema é... Vamos fazer uma dinâmica. Quem aqui gosta de cantar? Sim ou não? Quem gosta? Nem pastor Neilton. De pregar. Pastor, que o senhor dá uma olhadinha assim, ó. Ninguém levanta a mão, só o pastor Neilton? É possível, gente? Nem obreiro levanta a mão, a coisa tá feia, pastor Neilton. Sada aí os obreiros. Pastor. Quem gosta de orar? Ah, tá vendo? Agora, quem gosta de marcar um tempo para orar? Ter uma rotina de oração. Aí a coisa muda de figura, né? Vou falar aqui a verdade. Começar assim. Quantas vezes eu e você não lemos esse que diz assim, que ele orava 3 vezes ao dia, e nós falamos assim, eu vou orar 3 vezes ao dia. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Às vezes eu e você olhamos esse texto e fala assim, eu vou orar meio-dia, eu vou orar 15 horas, noite, e a gente não conseguiu fazer. Já fizeram isso? Sim ou não? Tem que ser verdadeiro, sim ou não? Então, a gente não consegue fazer. Por que não conseguimos fazer? E a gente vê que a disciplina da oração é que faz a diferença. Talvez você não consiga orar 3 vezes, mas pelo menos uma vez. Assim ou não? Se não consegue 3, você tem que conseguir pelo menos uma. Porque passar o dia inteiro na oração, aí eu acho que não fica muito bom não. O dia seu vai ficar ruim, a noite também, a tarde também, e porque Deus é que dá força para a gente. Quando você vê o livro de Daniel, poderíamos fazer até uma lição inteira só do livro de Daniel. Na nossa Bíblia evangélica nós temos até 12 capítulos. Na Bíblia católica ele tem mais 2 capítulos que extra-bíblicas sobre Susana, Bel e o dragão. Por que eu estou falando isso para vocês? Só como um testemunho de fé. Quando eu estava na igreja católica, eu lia esses 2 capítulos extra-bíblicos e chamava a minha atenção desses 2 capítulos, mas o que me chamou a atenção não foi o que estava escrito, mas o que o exegeta da Bíblia, que escreveu a Bíblia, o Peregrino, uma Bíblia católica, chamou a minha atenção. Ele contava que Daniel, as façanhas, eles tentavam dizer que o Bel, ele recebia as oferendas. Quando as oferendas eram colocadas para ele, ele vinha e recebia as oferendas, mas na realidade os sacerdotes de Bel tinham uma passagem secreta, iam lá e pegavam as ofertas. E Daniel fez com que soubesse a verdade, colocou umas cinzas no chão e descobriu as pegadas por onde eles passavam. É uma história extra-bíblica. E também que Daniel matou o dragão, mas no sentido de só contra a idolatria. Por que eu estou falando isso? Porque lá no rodapé da Bíblia estava escrito assim, ó, essas histórias servem para nós darmos risadas. Eu olhei e falei, aquilo, isso não tem nada a ver então? Não é verdadeiro? E aquilo começou a... Uma própria Bíblia de um escritor, e que dizia que aquelas histórias eram extras bíblicas, extra-bíblico, que não era digno de fé e de realidade. E eu comecei a ler a Bíblia de forma diferente, desde então,
Depois fui ler outros textos e aprendi muito. Eu cheguei aqui, a irmã estava falando assim, eu gosto muito da história de Daniel, não foi, irmã? Quem é que não gosta de ler tudo o que aconteceu? Tem gente que até pensa que ele ficou criança para o resto da vida. Não, ele não ficou criança para o resto da vida, cresceu. Aqui a gente vai ver que ele já tinha quase 88 anos quando aconteceu isso. E sempre fiel à palavra de Deus. Duas coisas que eu queria destacar aqui. Pelo menos uma delas, se fala muito, que se Daniel era eunuco, porque como ele foi tirado, para trabalhar literalmente com o rei, algumas pessoas falavam que ele era eunuco. Nem todos os eunucos eram totalmente, vamos dizer assim, castrados, somente aqueles que ficavam com as mulheres do rei. Então não há prova de que isso é verdade, igual muitos pregadores fazem, falando que ele era um eunuco. Não há prova nenhuma disso, tá bom? Só para a gente tirar. Outra coisa que se fala também, eu acho até interessante, que ele vai falar dos magos do Oriente. Viu falar não? Quem são eles? Onde que eles aparecem? Na onde? Isso. Quando a gente fala assim, mas de onde que vieram esses magos? Como eles sabiam disso? Há alguns estudos e alguns estudiosos que acreditam que quem influenciou esses tais magos e passou para eles isso foi Daniel. Porque eram magos do Oriente, justamente onde Daniel estava. E justamente Daniel, ele influenciava culturas, ou seja, ele não deixava ser influenciado pela cultura. É isso que nós vamos ver aqui. Ele que influenciava os outros. Para nós, crentes, precisamos aprender que tem que influenciar somos nós. Nós não podemos deixar de forma nenhuma ser influenciado pelos outros. Aonde você estiver, você tem que ser digno daquilo que você prega, fiel à palavra que você acredita. Amém? Vamos ler então. Alguém quer ler, por favor? Daniel é judaica e significa Deus é meu juiz, da nobreza. O escritor cristão Orlando Boyer nos informa que Daniel foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, do sumo sacerdote Josué, de Esdras e de Zorobabel. Ele serviu fielmente a 3 reis, Nabucodonosor, Ciro e Dário. Foi um dos 4 profetas maiores e morreu com cerca de 88 anos. Foi um homem de oração e teve profundas experiências com Deus. Vamos lá. Quando nós olhamos para o texto da Sagrada Escritura, a profecia estava que o povo de Israel iria ser cativo. E por quê? Por causa da idolatria. Então, se você for ler o livro de Jeremias, se você for ler os livros, vê que tudo isso ocorreu por causa da desobediência do povo de Israel, quando então começaram a praticar a idolatria. Tem um episódio muito tremendo, e até eu acho que o pastor César falando a respeito daquele profeta, falou assim, vocês vão ficar 70 anos, aí vem outro, vai lá, quebra o jugo, coloca o jugo, fala, vai ficar só 2 anos, profeta falso, né? Lembra, pastor César? Profeta falso veio rapidinho. Não, Jeremias falou, 7 anos, avisou eles. E tempo, o que o rei Nabucodonosor fez? Levou jovens, e como esses jovens? Na cultura da Babilônia, ou seja, comer, tinha que fazer o que eles faziam. A ideia é que eles são pessoas iguais a eles. E qual foi a diferença de Daniel? Quem pode falar? Ele aceitou a comer das igualdades do rei. Ele pediu para que a sua comida, a sua alimentação fosse diferente. Agora, por que se levam jovens? É muito difícil. O irmão Carlinhos está indo lá para Portugal, né? Já foi lá. Falei, Carlinhos, é muito difícil quando a gente vai para um país,
mais velho e a gente não quer voltar para o nosso país? Por que quando se prendiam os jovens, levavam eles cativos, preferiam levar jovens, para mudar a cultura de um jovem? Por isso que nós, como igreja, temos que ter preocupação. É justamente todos eles ficam vulneráveis, no sentido de que tudo aquilo que o pai ensinou, o mundo lá fora quer mudar eles. Vocês podem ver aonde são mais atacados são jovens. E é verdade ou não? Muitas coisas que estão entrando dentro da igreja, entre aspas, muitos pastores falam que é para atrair os jovens, pastor. Não é isso? Não é assim a fala? Nós precisamos atrair os jovens, então precisamos ser igual a eles. Nós precisamos trazer coisas da igreja que eles gostam. Será que é assim? Não. No meu entender, não. Nós é que temos que influenciar os jovens. E aí eu levava esses jovens para que eles fossem influenciados e trabalhassem para o rei. E o primeiro tópico que o pastor Paulo educou essa lição, e ela foi uma lição bem objetiva, trazendo específico para a gente. Eu queria que alguém ia pegar a Bíblia, Daniel, capítulo 1, oração a Deus. Alguém pode ler, por favor? É 1:8, não é isso? É o tópico 1, a consagração a Deus. Olha, tudo isso de um ambiente. Se a gente for trazer isso, Francisco, assim, o ambiente moral da Babilônia. Vamos parar aqui, antes de sobre o ambiente moral da Babilônia era totalmente pagão. Não adianta para o ambiente moral lá da Babilônia. Nós temos que olhar o quê? Para o ambiente que nós estamos vivendo hoje. E olhar hoje no mundo. E a gente não deixar se com as... Podemos deixar contaminar com as coisas. Temos que ter esse mesmo pensamento de... Isso, olha só, uma vida de renúncia. No ambiente pagão, o que se precisa fazer é uma vida... Tá baixo? Tá. Som, teste. Aqui. Na pilha? Som, teste. Vamos tentar. Vamos lá, vamos ler o tópico 1 aqui, nós paramos na vida de renúncia. O ambiente moral da Babilônia era totalmente pagão. Daniel resolveu não se contaminar, certo? Decidiu não abrir mão de suas convicções. Ele estava longe de sua pátria. Não tinha seus pais por perto para orientar. Quem você... Aqui estamos falando de jovens, mas e você? Quem é que te orienta? Quem é? Diga um pouquinho mais forte, antes dos pastores.
Um pouquinho mais ainda antes da palavra. Se é se o Espírito de Deus habita em vós. É o Espírito Santo. Nós que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós temos um orientador o tempo todo. Demonstra o que vamos fazer ou não. Vamos continuar. Quer trocar? Som, teste. Tem. Obrigado. Não, acho que tá. Acho que não é aqui na minha boca, não, César? É o cabo, né? Som, teste, som. Vou ficar aqui. Som, teste. Pastor César. Vou fazer um teste. Onde nós estamos aqui, gente? Vamos lá? Não, onde nós estamos, Francisca? Tomada de decisões. Oi? Eu sei, mas aonde eu parei que eu estava lendo? Continua lendo para mim, Francisco, por favor. Tá. Já acabou uma folha. Para a gente entender, para vencer o pecado, oração. Para a gente separar momentos para essa oração, precisa de perseverança, que nós vamos ver. Letra A, uma vida de renúncia. Peguem a Bíblia. Leia na Bíblia para mim o capítulo 1, 11 de Daniel. É a menção que está aí, não é? É 1,16? Por favor. Na Bíblia. Olha só, quando a gente fala de renúncia, quem pode dizer um homem do Antigo Testamento, muito conhecido, e que teve que renunciar a muita coisa? Quem? José? Renunciar. Ele estava, eu vou estender um pouquinho para ficar mais fácil a resposta. Ele estava sendo preparado. Moisés, salve de palmas. É difícil porque, olha só, o que Moisés teve que fazer não foi fácil. Vida de renúncia não é fácil. Vida de renúncia é dedicação o tempo todo, porque você não renuncia só uma vez. Fala uma coisa que a senhora gosta, irmã Eunice. De comer. Oi? Um docinho, então. Ela que tem diabetes, não é? Olha só, você imagina, ela é obrigada a fazer renúncia. É obrigada. E mesmo assim não faz às vezes. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Renunciar é difícil. É fácil, gente? Renunciar à carne, ao desejo do seu corpo, não é fácil. E essa vida de renúncia, ela precisa perseverança o tempo todo. Vamos ler, pastor César, por favor. Daniel renunciou.
Olha só, eu vou usar aqui um texto que Jesus falou no Sermão da Montanha: quando alguém te fizer caminhar 1 légua ou 2, caminhe. Existia uma lei em Roma que, por exemplo, se eu chegasse um soldado romano e ele chegasse até o pastor Ribeiro e falasse assim: olha, você vai ter que carregar 1 milha para mim, essas bagagens, seja o que for, ele era obrigado a carregar. Você estava lá de boa, tranquilo, você era obrigado a carregar. E Jesus falou: se obrigar você a caminhar 2, caminha 2. Isso quer dizer o quê? Renúncia requer da gente aquilo que a gente não quer fazer. Isso é renúncia, eu não quero. Por exemplo, assim, vou usar aqui os olhos dos homens ou das mulheres, tanto faz, que tem gente que fala que mulher não olha, isso é uma mentira. Mas quando você é tentado a olhar o corpo de outra pessoa, você precisa ter renúncia. É uma decisão, é sua. Jó disse: eu não colocarei meus olhos numa virgem. É você decidir totalmente. Tem um amigo meu, conhecido, ele não é crente, mas sempre me deu o testemunho. Eu nunca vi ele, quando anda comigo, que vai para um lugar, que vai para o outro, e que fica falando de mulheres, fica fazendo isso, fazer aquilo. E eu acho impressionante, eu acho importante isso. Porque você imaginar, você andar com pessoas que o tempo todo está olhando para a mulher do outro. Ou mulheres que estão o tempo todo falando do marido da outra. Não, renúncia, integridade. O tempo todo de uma pessoa do lado, falando da vida do outro, verificando o que o outro fez, o que o outro não fez. Renúncia. O salmista fala assim: enquanto alguém falava mal do outro, eu calei dentro de mim. Isso é renúncia. Se a gente não consegue fazer isso, isso vai minando a nossa fé, isso vai minando a nossa oração, vai minando o nosso dia a dia. Olha só, quando Jesus falou assim: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é renúncia. E seguir a Cristo, quando você vai olhar no Velho Testamento, no Novo Testamento, todos os discípulos, todos os apóstolos, eles sofreram por falar a verdade. A Bíblia diz que João Batista era o quê? O menor ou maior no reino dos céus? Ele era o quê? Menor. E o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Por quê? Porque falava a verdade. Porque falava a verdade. Agora, o que é preciso também é que tem gente que acha que é doutor da verdade. Aí é outra história. É só a minha verdade que vale. A da irmã Unice, do pastor Ribeiro, do pastor Neto não vale. O que está na Bíblia também muito menos. Não, isso não. Então entenda que o caminho ele é estreito, não é fácil. O caminho do mundo é muito mais fácil. Não sei se vocês lembram, eu tenho muita memória de coisas que minha mãe tinha quando eu era criança. Eu falo que minha mãe me ensinou o temor de Deus, até pelos quadros que ela tinha. Tinha um quadro na minha casa que tinha 2 caminhos. Quem já viu esse quadro? Mano, isso já viu, 2 caminhos. Aí tinha lá o caminho todo estreito, todo difícil de andar, com dificuldade, mas ele levava lá no final no céu. E depois tinha um outro caminho largo, grande, com festa, com jogos, com coisas boas, com alegria, mas o final dele era o inferno. É isso. Então, para você ter certeza da sua salvação, você precisa ter o entendimento que você precisa fazer renúncia todos os dias. Vamos lá. Letra B agora, isso ou não? B. Uma vida de santidade. Alguém pode ler o 6:4? É o 4 mesmo, né? O autor trouxe bem o texto da Sagrada Escritura. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel
Porque eles olhavam para Daniel para tentar achar ocasião de queda nele. Alguém sabe? Nós lemos aqui hoje. Sobre os demais. A inveja. A inveja. A Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. Pessoas invejosas vão se desgastando dentro de si. E a inveja, quando ela olha para outra pessoa, ela às vezes até tem mais que a outra pessoa, mas ela quer ter o que a outra tem. E isso é um demônio, isso é um espírito maligno, que a pessoa precisa ser liberta disso. Não é cabível que um crente fique com inveja do outro que prega. Não é cabível que um crente fique com inveja do dom que o outro que canta. Não é cabível que um crente fique com inveja da mulher do outro. Não é cabível que o crente, uma irmã, fique com inveja do marido da outra. Não é cabível que o crente fique com inveja do filho do outro. Porque você tem que olhar para você. Não adianta agora, vamos dar um exemplo assim, ó, vamos usar um exemplo de igreja. A gente olha aqui, estava cheio de gente ontem. Aí alguém fala assim, nossa, tem pouca gente na escola dominical. Aí vai numa outra igreja, embora a nossa igreja eu acho que é uma das que tem mais gente que vem na escola dominical, aqui em Cruzeiro. Mas vai numa outra igreja e está cheio de gente. Aí começa a olhar, por que na minha não vem ninguém? Não, faz a obra. Faz a obra e vai acontecer. Não adianta ficar olhando para o outro. Não adianta ficar olhando para essas igrejas que estão cheias de gente. Não adianta ficar olhando para a internet e ver esse monte de gente arrastando. Vamos falar aqui do garoto Miguel. Não é isso? Missionário Miguel, quem não conhece? Hein? Todo mundo está vendo na internet. Todo mundo está vendo isso lá. Olha quantas pessoas que ele está arrastando, só tem 14 anos. Agora o que ele fala? O que ele fala biblicamente? Ele é só um garoto que precisava de ensino, que tem uma boa oratória, que fala bem, que aprendeu. O senhor viu isso, pastor? Ele arrasta pessoas. Fala umas palavras lá em inglês, lá, que eu nem sei o que é, que nem representa. Minha filha falou que não tem nada a ver com o que ele fala tudo errado. Hã? Sem nexo, né? Fala aí, irmão Nisso, ver se consegue falar. Até o irmão Nisso vai conseguir falar. Fala aí, irmão Nisso. Aí, fala aí, tá vendo? Tá isso, por que eu estou falando isso? Aí você olha lá um garoto daquele, tá aí os pastores que pregam, ninguém, não arrasta ninguém. Vou falar a verdade, faz uma pregação sua, coloca na internet, para você ver, falando do amor de Deus, das coisas certas, quase ninguém vai ver, mas fala besteira para você ver, fala bobeira, todo mundo vai estar lá vendo, aplaudindo. Então as pessoas estão confundindo as coisas. E aqui a inveja era porque alguém ia ser destaque. Mas aqui era uma coisa boa, não como eu estou falando agora aqui. Não vou ter inveja de quem está fazendo coisa errada. E eles procuravam o quê? Eles procuravam achar ocasião de queda de Daniel. Vamos ver o que ele faz de errado para a gente falar para o rei, para que ele não possa assumir esse cargo. Aí o que acontece? Eles não conseguem. O que a Bíblia diz? Que eles então vão procurar algo naquilo que Daniel faz, é o seu Deus. Aí a Bíblia diz que eles vão, conversa com o rei, fala com o rei, vamos lançar um edito que ninguém pode lançar ou fazer nenhuma oração a não ser para o rei, durante 30 dias, e pediu que era para selar com o seu anel, segundo a lei dos medos e persas, que não poderia mudar. Ou seja, eles lubridiaram o rei, já sabendo que Daniel iria fazer a oração, porque Daniel é um homem de princípio, ele não ia mudar o princípio, ele ia permanecer no princípio que ele aprendeu desde a sua mocidade. Aqui ele já era ancião, 88 anos, provavelmente, mas desde garoto ele permanecia na sua fidelidade. Vocês entendem que para nós como igreja,
uma das maiores dificuldades para nós é manter perseverança naquilo que a gente entende ser bom. Por exemplo, se você sabe que determinada coisa faz mal para você comer à noite, o que você faz? Para de comer. Mas é isso que a gente faz? Não é. Não é isso. Não é isso que a gente faz. Você sabe que aquele alimento fez mal para você, por que você vai comer ele? E você não precisa dele. Por que eu estou dando exemplo? Tem certas coisas na nossa vida que nós não precisamos dela, nós podemos renunciar a ela. E aqui fala assim, uma vida dedicada à santidade. O que é a palavra santo? Quem sabe me dizer? Separado, no grego significa kadosh, separado, ou seja, eu sou separado. No livro lá de Êxodo, o povo falou para Moisés assim, o povo aliás falou, eu só não me recordo do capítulo 32, a tua presença, Senhor, é que mostrará que nós somos diferentes, é a presença de Deus na nossa vida que mostra que nós somos diferentes. Se alguém olhar para mim e não vê diferença entre um pagão, um ímpio e um crente, alguma coisa está errada. Se ele olhar para mim, até lá eu com meio das pessoas e olha e vê a gente tudo igual, no comportamento, nas palavras, nas ações, eu posso ser tudo menos separado para Deus. Isso é muito sério, porque o que está mais difícil no dia de hoje é você distinguir, e eu não falo de roupa não, eu falo de tudo. Eu falo de tudo, numa maneira geral, das vestes, do comportamento. Tem gente que tem vestes boas, mas tem comportamento pior que ímpio. É no que fala, é no que faz. Então o ser separado aqui para Daniel era realmente seguir os princípios que aprendeu no judaísmo. Vamos ler aqui, ó. Nas escrituras, continuando, se eu errar vocês me falam. Nas escrituras, o conceito de santidade está relacionado à ideia de separar-se. Isso, separar-se do que é impuro e consagrar-se totalmente a Deus. As atitudes de Daniel são exemplares. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Abra aí Hebreus, sabe até de cor, 12, 14. Temos que decorar isso. Seguir a paz com todos, independente de quem seja. Eu sigo a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, e que precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Vamos lá, gente, abra a Bíblia, 1 Pedro 1, 15 e 16, por favor. Em toda a nossa maneira, esse texto de Pedro é tremendo. Mas começando aquele que chamou, sei que vós também estamos com toda a vossa dele, conforme ele foi escrito está, sede santos e eu sou. Quando fala assim, toda maneira de viver, não é só nessa daqui que eu sigo, não é em toda. Não pode ser, ontem o pastor até falou isso, o crente na igreja e o crente fora dela. É uma coisa boba, mas por exemplo, grosseria é atitude de crente, sim ou não? E por que às vezes os maridos são grosseiros com mulheres? Nós descuidamos. Não adianta falar, eu não sou bom, eu não sou melhor que ninguém aqui não. Às vezes a gente erra, a gente tem que reconhecer que errou. Opa, calma aí, não é por aí, eu exagerei. Essa fala não foi boa, essa fala não foi ideal. Nenhuma mulher falou assim, fala a Deus, mas é verdade, elas gostariam de falar. Estão dando risada, mas é verdade. E é vergonha, né? Porque se ela falar, fala a Deus, vai achar que o marido dela está falando, gente, nós somos fracos, não adianta. Não adianta hipocrisia, eu não vou ser o primeiro hipócrita que falar que eu sou o bonzão, não sou. Eu também tenho falha, eu também erro.
mas eu procuro o que a gente tem que ter dentro da gente. Olha só, a Bíblia fala que o crente não vive no pecado, ou seja, ele não gosta do pecado, ele não ama o pecado. E por isso que João falou: filhos, se pequeis, tem um intercessor junto de Deus, Jesus Cristo, o justo, que vos perdoará de todo pecado. A gente tem que reconhecer. A gente não pode amar as coisas erradas. Está vendo que está fazendo errado e continua fazendo errado a vida inteira. Isso tem que mudar. Então entenda aqui, ó. Por exemplo, quem não refreia a sua língua? Hein? Como que é, pastor Neito? Está pecando. Tem gente que fala assim: eu falo tudo na cara mesmo. Não é assim que falam? Conversar é uma coisa, esbravejar é outra. Vamos lá, ó. E que precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Carta de Pedro. Ó, vamos aqui. A vontade do Senhor é a nossa santificação. Está escrito em Tessalonicenses 4, capítulo 3. A vontade de Deus é a nossa santificação. O que está escrito em João, capítulo 17, versículo 10? Quem sabe? Quem sabe de cor? Não sabe? Abre aí. Abriram? Pode ler. João 17, 10. É isso mesmo? Onze. Não. É o 17, 10 que eu falei? 17, 17 que eu queria, né? Senhor. Olha só, se Deus quer a nossa santificação, nós temos um manual o tempo todo ao nosso lado para ajudar nesse processo de santificação. E qual é a palavra? A palavra da verdade. Santifica-os na tua. Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? Jesus, palavra. A tua palavra é a verdade. O próprio Pilatos perguntou para Jesus: quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Deus, a vontade de Deus é a nossa santificação. Na onde que eu vou me tornar mais santo? Na onde que eu vou me tornar cada vez mais próximo de Deus? Lendo as Sagradas Escrituras, ouvindo as pregações, ouvindo a palavra de Deus, vindo na escola bíblica. Olha só, aquilo que está falando lá, quando Daniel ele resolveu separar das iguarias dos reis, não era só o alimento, era tudo que estava lá. E o que é a prostituição nos dias de hoje? São muitas coisas. Não é só a questão da carne, é qualquer coisa. Olha só, se você for olhar todo o Velho Testamento, adorar a Deus pagão era como prostituição. Tem gente hoje que não consegue de forma nenhuma abster da prostituição na internet e em tantas outras coisas mais, naquilo que vê, na televisão, nas séries. E para você ser santo, o que está dizendo? Abstinhais da prostituição. Não dá para ter comunhão entre o santo e o profano, entre Cristo e Belial. Irmã Francisca mandou um vídeo para mim lá, falando que a escola bíblica é uma verdadeira escola teológica. É verdade, mas ninguém quer vir na escola teológica para ficar sabendo de coisas que não tem nada a ver, que não seja com a Bíblia. Então aqui fala de santificação. Então quando nós, isso
quando nos santificamos, Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas. Olha só, através da palavra e da oração, teremos graça para dizermos não ao pecado, e sim ao Espírito Santo, que foi o que eu falei lá no início. Lá no início, quando eu perguntei quem é o nosso ensinador, quem é aquele que nos ensina. Falo que quando eu era criança, eu aprendi a ter equilíbrio por causa da minha mãe e por causa do meu pai, na escola. Minha mãe, quando falava que tinha negócio de briga, ela falava, não faz nada, deixa pra lá. Meu pai, bate, faz isso, faz aquilo outro. E a gente hoje parece que não tem equilíbrio. Tem pessoas que não conseguem ter equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. A decisão, olha, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E se errar, conserta. Olha aqui, que sirva de lição para você hoje que está ouvindo a voz de Deus, e que o Espírito de Deus possa estar falando com você, que eu tenho certeza que está. Se você precisa consertar com alguém, não deixe o tempo passar. Olha só, eu vi um vídeo da Xuxa, que eu nem ligo muito para ouvir, mas não sei por que cargas d'água eu resolvi ouvir um pouquinho. Aí ela falou uma coisa interessante, que vai servir para mim e para você, principalmente nesse cenário político. Diz que ela tem uma irmã, tinha aliás, que era muito Bolsonaro, e começou a ter uma briga danada, uma guerra danada, mandando coisa um para o outro, estou olhando até aqui para meu amigo, que eu sei que ele faz uma faixa de gás aí, e um para o outro, e mandando para lá, manda para cá, manda para lá, manda para cá, e vai mandando, de Bolsonaro, de PT, tal. Aí ela falou, vou te bloquear, falou para a irmã dela, vou te bloquear, bloqueou a irmã, final do ano passado, alguma coisa assim, eu não sei se o vídeo é antigo, né, bloqueou a irmã. Aí ela falou, quando ela vier no meu aniversário, a gente conversa. O que aconteceu? A irmã morreu. O peso está lá na consciência dela. Tem coisas que torna insignificante. Não vale a pena lutar. Não vale a pena você gastar força e energia com aquilo que não vai te tornar mais santo. Não vale a pena. Quando aconteceu o exemplo em minha casa, que as minhas filhas eram um tal de tudo contra Bolsonaro, pus as duas sentadas, queriam obrigar a Filomena a não votar no Bolsonaro. Senta aí as duas. Vocês duas estão precisando aí trabalhar. Vai trabalhar. Cresceram uns olhão assim em cima de mim, assim, ó. E ó, acabou a conversa. Não teve mais problema, ninguém mais falou, ninguém mais brigou por causa de política. Ou seja, tirou o foco. Tem que se importar com aquilo que vai dar importante, naquilo que vai dar resultado. Não adianta ficar importando com aquilo que não vai dar resultado. Por exemplo, libertação. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe que uma pessoa tem um encosto, tem um espírito maligno? Que aqui já trabalhou com libertação, o Evandro, o presbítero Evandro. Você sabe que tem, você vê nas atitudes da pessoa, você até sabe que às vezes o bicho encosta nela lá, você escuta falar que a família sofre lá com aquelas coisas ruins, mas ela pode ser liberta se ela não quiser, porque libertação a pessoa precisa querer, ela precisa querer. Uma vez eu li um livro de um exorcista que ele falou assim, ó, que ele fez exorcismo numa pessoa e falou para ela, você tem um demônio aí, falou os nomes do demônio, ele falou, eu sei, eu estou acostumado com eles. Então, a pessoa precisa querer, então não adianta, se a pessoa não quer, não adianta, então não adianta ficar brigando por aquilo que não vai dar resultado. Quem pode a disciplina na oração, é o que nós lemos o versículo, que exaltava aqui a disciplina de Daniel, 3 vezes por dia orava a Deus. Vamos ler direto na revista. No tempo do rei, Daniel sofreu uma conspiração. Foi promulgada uma lei que determinava que as orações deveriam ser feitas apenas ao rei. Todavia, o decreto não intimidou Daniel. Ele continuou orando ao Deus do céu. Relatos bíblicos informam que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sendo lançado na cova dos leões. Deus deu
Abra aí Daniel 6:26. Olha só, o que aconteceu quando Daniel foi pego então, que estava orando? O rei teria que cumprir o edito, certo? Sim ou não? Sim. A ordem foi dada no edito e a lei estava determinada que era para ser jogado na cova dos leões. Não tinha conversa. Estava ali o selo. Estava ali pré-determinado. E aí Daniel então é jogado na cova dos leões. Trancado. O rei não ficou feliz com isso. Todo mundo sabe que o texto traz muito bem claro isso. Porque o rei gostava de Daniel, amava Daniel, mas tinha que cumprir. Tinha que cumprir porque ele escreveu, ele foi iludido. Vou trazer aqui um parâmetro, abrir um parâmetro da questão do rei. Tirar um foco um pouquinho do Daniel. Gente, o que tem de gente, de líder hoje que é iludido por pessoas que estão ao seu lado. Por isso que quem é líder tem que tomar muito cuidado das pessoas que estão ao lado dele. Existem pessoas que são felinas. Existem pessoas que estão ao lado, que estão ali só para fomentar coisa ruim. Existem pessoas que estão ao lado de líderes só para destruir. E se você não tiver o discernimento de Deus, quando você vê, já está instalado um problema. Eu dou um exemplo, quando chegam para mim e falam problemas na Associação Mundo Próximo, que também tem problemas. Todo mundo fica apavorado. Eu aprendi muito isso com o pastor Ribeiro. Fica só ouvindo assim, ó. Uma cara que não está nem prestando atenção, né? Mas não está, só está pensando na atitude que vai tomar. Calma, nós vamos resolver isso. Não precisa resolver correndo. Então o líder tem que estar atento com relação a isso. Porque senão pessoas aproximam. E aí existe até muito assim, eu vou falar até que se usa muito falando assim, essa atitude da Jezabel, né? Eles falam espírito, mas é a atitude de Jezabel, dentro da igreja, em congregações, não só na nossa, mas em qualquer lugar. O diabo sempre vai ajudar. Ele não vai vir com um demônio e tentar fazer com que você se perca. Ele vai vir com pensamentos, com coisas, para você se perder. Vai vir com palavras. Se você não tomar cuidado, não tiver disciplina, vai cair igual o rei Dario fez. Achou que estava fazendo uma coisa boa, mas na realidade estava fazendo uma coisa ruim, porque ele esqueceu de alguém. Ele esqueceu de alguém que era fiel ao Deus verdadeiro. Por isso que o líder não pode esquecer das pessoas. Tem que estar sempre atento a todo mundo. Podem ler, por favor, 26? Olha que coisa tremenda isso. O rei agora determinou que o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Por quê? Qual foi o efeito que aconteceu? Ele foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu com os leãozinhos? Viraram gatinho. Viraram gatinho. Mas por quê? Por causa da fidelidade de Daniel. Por causa do Deus que ele servia. E aí demonstrou para o rei Dario o quê? O Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Amém, gente? Vamos lá. O exemplo de Daniel nos ensina que precisamos ser disciplinados em nossa vida espiritual. Devemos ter estratégias, certo? E empreender esforços e investir mais o tempo na prática da oração. O que eu e você podemos fazer para a gente investir mais na prática da oração? Alguém pode falar? Fala uma tática que você faz aí que você nunca esquece de orar. Alguém pode? Vamos partilhar, gente. Ninguém ora? O que você faz para não deixar de orar? Eu faço isso porque eu sei que senão eu vou deixar de orar. Orar primeiro, antes de levantar, deitado já na cama? Não lava nem o rosto, já vai lá e já... Oração. É uma tática. Quando perdeu o sono.
Faz bem orar. Que mais? Vamos lá, gente. Antes de dormir, antes do quê? Alguém falou ali? Espera aí, eu não estou ouvindo, fala alto. Coloca o celular para despertar. Olha que interessante, olha. Isso é uma tática boa. Porque às vezes nas coisas do dia a dia que a gente está fazendo, são muitas coisas. E aí você acaba esquecendo do horário. É uma boa coisa a fazer. Você pode até colocar uma mensagem. Vá orar, irmão. Escreva lá uma musiquinha lá e pode colocar. Vá orar, irmã, está na hora. Você pode usar a estratégia para praticar a oração. Você pode fazer. Mesma coisa, eu falei assim para um amigo meu: olha, você quer melhorar o corpo físico, dor na coluna, faz tal exercício todo dia. Faz porque vai ser bom. Uma estratégia. Vai fazer bem para você. Tudo que a gente precisa fazer, assim, o que eu preciso fazer? Agora, não adianta, gente. Disciplina requer esforço e dedicação. Não adianta. Existem 3 pilares no exército: disciplina, hierarquia e disciplina. 2, hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina. Fica repetindo na sua cabeça: hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina. Está aqui o militar que sabe muito bem o que eu estou falando. Hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina. E o tempo todo, respeitar superior e ser disciplinado, cumprir horário, chegar na hora certa, não atrasar no horário do culto, não atrasar para as orações, para as reuniões. Coisa mais triste é quando um pastor, alguém marca uma reunião, tem que marcar a reunião tem que marcar meia hora antes para começar meia hora depois. Está errado. Oi? Cumprimentando todo mundo na hora errada, também pode ser. Por que eu estou falando? Se você quer melhorar a sua oração, precisa ter o quê? Disciplina. Quem está disposto? Amém. Vamos melhorar. Se a gente faz, vamos melhorar. Letra A. Senhor. Eu conheci um amigo que ele podia estar com fome. Fome. Muita fome. E geralmente a gente é fome da fome. Quando desperta com vontade de tomar café. Ele não deixava de orar para depois comer. Então isso aí também. É uma disciplina, é um método. Isso na realidade você tem que criar método para doutrinar o seu corpo. Se possível também, que nem o pastor falou, ter um lugar específico. Sim, tem gente que consegue ter na casa, ter um lugar específico. É importante, é bom também. Quarto de Guerra, quem já assistiu esse filme é muito bom, né, Manice? Quarto de Guerra é um filme muito bom. Vamos ler aqui a letra A desse texto que nós lemos. Estabelecer horários regulares, né? Que era o caso de Daniel. O relato bíblico deixa claro que Daniel sempre teve o hábito de orar 3 vezes ao dia. Veja a expressão: como antes costumava fazer, desde novo, né? Não foi apenas no momento da adversidade que ele orou. Gente, isso é tremendo. Quando estamos com problemas, oramos mais, sim ou não? Sim. Mas na realidade, oração, quando a gente fala assim de infantaria, vamos falar a linguagem militar, alguns vão entender. Infantaria é aquele que vai à frente, artilharia é aquele que fica atrás, certo, militar? Então, a gente não pode ter só a infantaria, ser só aquele pessoal que está lá. Não, tem que ter uma retaguarda, armamento pesado, para proteger a gente. E o armamento pesado não se dá na hora. Não se dá na hora. Eu já fui de fuzileiro do comando do pelotão de apoio. Até lá no quartel são 3 pelotão, tem o pelotão de apoio. É aquele que vai apoiar na hora difícil e que ele está sempre na retaguarda. Não, a gente só quer ir para frente, lá igual um boi bravo que vai enfrentando tudo. Não, a gente tem que estar sempre preparado. Lembro uma frase de Lutero que um dia começaram a falar para ele de tantas coisas erradas que estavam acontecendo e ele não saía lá da oração. Não, mas Lutero, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro, e ele lá orando. E o pessoal, mas você não vai...
Ué, se o problema é grande, eu vou orar mais. O que vai adiantar eu sair desesperado? O que vai adiantar eu não sair que nem um boi bravo tentando resolver tudo? E Lutero estava lá orando mais ainda. Vamos continuar. O Salmo 55, 17, isso? O salmista Davi estabeleceu horários fixos para buscar a face do Senhor. Ele orava de tarde, de manhã e ao meio-dia. O escritor, olha que interessante, do Salmos 119, diz que louvava a Deus 7 vezes no dia. Prática de oração, prática de louvor. 7 vezes no dia. 7 vezes no dia. Olha só, precisamos orar, isso mesmo? Orar muito e orar todos os dias. Aquilo que está escrito lá em Tessalonicenses 5,17. Quem sabe dizer? Orar sem cessar. Quando fala de orar sem cessar, é isso. Quando fala assim, medita na Bíblia de dia e de noite, é no independente do que eu esteja fazendo, minha mente, meu coração, minha alma, meu ser, isso tem que estar o tempo todo com Deus. Eu devo viver em oração. Às vezes, gente, eu falo por mim, o dia a dia não quer que a gente faça isso. Os problemas, as coisas que você tem que resolver, vai fazer de tudo para você não orar, vai fazer de tudo para você não meditar na palavra de Deus. Se a gente, todas as vezes que tivesse um problema, falasse assim, olha, o que a Bíblia diz sobre isso? A gente se daria melhor, sim ou não? Se a gente tivesse um problema, a gente falasse assim, o que Jesus faria? A gente se daria melhor, sim ou não? Com certeza, com certeza, com certeza. Então, orar muito e orar todos os dias. Assim como temos o horário certo para o café da manhã, para o almoço e para o café e o jantar, né? Devemos também ter um horário determinado para as nossas orações. Isso é extremamente importante, mas não quer dizer que tem que ser legalista. Por exemplo, você pegou, marcou um dia e um dia você não conseguiu orar, aí você fica lá, eu pequei, Senhor, eu não cumpri meu compromisso com Deus. Aí você marcou que ia ler um capítulo, naquele dia não deu para você ler, sei lá o que aconteceu. Aí você começa, gente, isso não é pecado, isso é falta de disciplina, é diferente. É diferente, não é pecado, é falta de disciplina, é falta. Com o tempo você vai melhorando, com o tempo você vai melhorando. Onde eu parei aqui, determinado para as nossas orações. Aí tem os salmos, né, que a gente vê aqui, a gente já leu. B agora, usar bem o tempo de oração. Irmão lá de trás, lá o presbítero José de Castro. B. Olha só, Daniel estabeleceu como parâmetro de vida o que havia aprendido no judaísmo. Os judeus fazem isso até hoje. Não deixam de orar. Até os muçulmanos fazem isso. Sim ou não? Onde eles estiverem, em qualquer lugar do mundo, eles viram em direção à Meca e começam a orar. Isso é o quê? É disciplina, é dedicação.
E isso fez com que Daniel fosse liberto de problemas, fez com que ele tivesse revelações de sonhos, de visões, livramento, e precisamente não foi só naquele momento. Provavelmente esses textos foram o que foram trazidos para nós, o que ele escreveu, mas pode ser que tenham muitos outros, e muitos outros acontecimentos. Se a gente pudesse falar assim, olha, Deus me deu livramento numa determinada oração. Alguém aqui ia dizer que um dia tem certeza que aquela oração livrou ele de um problema. Eu lembro uma vez, vou falar aqui o que era que eu acreditava. Às vezes alguém vai falar, mas estava vindo de uma... Eu sempre fui uma pessoa me dedicada. E aí estava na missa. Na missa, eu era católico, era o que acreditava, mas eu tinha minha fé. E aí, no final da oração, eu fiz uma oração para Deus proteger eu do acidente. O padre lá faz oração, pede, igual a gente faz, leva-nos para nossa casa em paz, em segurança. E eu falei assim na minha cabeça, para que serve essa oração? Deus estava falando comigo. E aconteceu um acidente feio, em 2001. Filó vindo lá da Canção Nova, entrou uma caminhonete F1000 na frente, não fez a rotatória, entrou na nossa frente, bateu. Filó foi enroscada no carro lá. Não aconteceu nada comigo, minha filha machucou um pouquinho, os outros que estavam na frente, nós estávamos dando carona, a pessoa machucou, mas naquele exato momento que aconteceu o acidente, eu vi que a oração tem o poder de livrar a gente de problema. Então por que a gente não ora o tempo todo? Se a oração tem o poder de livrar... Agora, gente, me perdoe aqui, tá? Eu vou só dar como um parâmetro assim. Quando forem dar testemunho, tem gente que fala assim, olha, Deus me livrou da oração e o outro carro que veio do lado e bateu. Quebrou tudo. Dá um testemunho bom seu, mas não dá o ruim do outro. Quer dizer que Deus escolheu o seu e deixou o outro morrer. Dá só o seu testemunho. Dá só o seu testemunho. Fale de você. Falei verdade, né? Pode falar? Isso. Dedicação. Sim. Cairo. Para tudo. A gente poderia trazer aqui, irmão Nisso, eu acredito que o pastor Anito vai concordar do que eu vou falar, mas, por exemplo, assim, a gente não consegue resolver todo mundo, mas pelo menos nós que estamos ouvindo aqui, por exemplo, ontem a irmã na ceia convocou a pessoa, o pastor Naito, às vezes ele te fala, cessa toda a conversa, né? A irmã estava orando já, eu acho que quase uns 5 minutos, e um falatório na ceia que só por Deus. Quando alguém pegar o microfone e falar assim, irmãos, vamos orar, deveríamos ter por obrigação silêncio total, pelo menos só oração. Não pode. Vamos ler, pastor Ribeiro, leu 3 para mim, a perseverança, Daniel. Daniel buscou o Senhor intensamente durante 21 dias. A Bíblia diz que ele não comeu carne, nem vinho, nem manjar desejável. Enquanto orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. O príncipe da Pérsia, um anjo satânico, estava pedindo que Daniel recebesse do anjo de Deus a mensagem enviada do céu. Daniel precisou perseverar durante os 21 dias, embora Deus já tivesse ouvido sua oração desde o primeiro dia. Aprendemos então
Ah, por favor. Vou falar. Queria revelar a Daniel acontecimentos dos últimos dias, mas o inimigo se opunha ao recebimento da mensagem. Então, o Senhor enviou o arcanjo Miguel. Somente assim a revelação chegou até Daniel. Nós também estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os demônios. Precisamos orar devido ao Senhor que nos reviste com a armadura do céu. Devemos buscar em Deus as armas espirituais. Somente assim conseguiremos vencer o inimigo. Daniel venceu a batalha espiritual porque perseverou em oração. Ó, vou resumir esse texto que nós lemos em seguinte fato: oração, chave da vitória, certo? Oração, armas espirituais, poderosa para destruir toda a fortaleza do inimigo. Oração, armadura de proteção. Guarde isso. Então, oração, chave da vitória. Oração, armadura de proteção. Oração são armas espirituais para destruir toda a força de Satanás. B, oração perseverante. Pastor Naito, por favor. Olha só, nesse sentido a gente entende o que? Deus sempre ouve a oração do justo. Guarde isso. Guarde isso. Pode continuar no outro, pastor Naito? É isso. Olha só para a gente encerrar, devemos seguir o exemplo de Daniel, mas peguem aí, guarde essa palavra, Efésios 6:10, o que está escrito? O que está escrito lá? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Você só consegue isso numa vida de oração. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.